Ministro, quero te ouvir um pouco sobre eleição, né? A gente já está nessa vibe, nesse mood aqui no Bastidores CNN, tratando desses assuntos. Falamos bastante hoje do seu estado, de São Paulo, e da decisão do Palanque. Tem aí grandes chances do anúncio breve da candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, finalmente cedendo aos apelos do presidente da República para ser o candidato do governo ao governo de São Paulo, disputando contra Tarcísio de Freitas. Bom, eu queria a sua avaliação sobre essa missão dada a Fernando Haddad, essa resistência em que se baseia do ministro da Fazenda até aqui e o cenário da política em São Paulo, porque tem ainda as vagas ao Senado Federal, tem uma intenção, a gente sabe, do presidente da República em construir um palanque forte para ele mesmo ter onde se apoiar no primeiro e no segundo turno das eleições. E é claro, né, uma prioridade que o presidente está dando, eu falei do Senado, é para as eleições no Legislativo. O senhor também vai ser candidato à reeleição na Câmara? Ô, Tainá, primeiro deixa eu começar respondendo para você. Eu não serei candidato, Não, eu me tá. comprometi com o presidente Lula desde quando ele me convidou para ser ministro da Saúde novo, de que, como eu assumi em março do ano passado, então estou completando, nem completei um ano aqui. Se eu fosse ser candidato, teria que estar saindo já, final de março e abril. Ele falou, Padilha, eu gostaria muito que você voltasse para o Ministério da Saúde, queria entender se você aceitaria não ser candidato à reeleição de deputado federal mais uma vez, porque você poderia ficar mais tempo. E eu, na hora, aceitei isso, me comprometi, falei, presidente, não tem nada que me honra mais ser ministro da Saúde do meu país mais uma vez. Eu, como médico, dedicado sempre à saúde pública, nada me honraria mais, né? Poder ficar mais tempo, que a gente já está implementando agora, tem especialistas, que era um desejo do presidente. Nós batemos o recorde histórico de cirurgias eletivas pelo SUS em 2025. Foram 14 milhões e 800 mil cirurgias realizadas. Chegamos em 2025 com o maior número de leitos de internação da história do SUS. Nós estamos chegando com mais de 360 mil leitos pelo SUS, sendo deles 316 mil exclusivos para internação. A gente voltando a ter um crescimento sustentável. Depois de uma queda que aconteceu a partir de 2015, despencou o número de leitos, teve um crescimento quase que um soluço ali de um ano, 2020, por conta da pandemia, depois não cresceu mais, volta a crescer a partir de 2023 com o governo do presidente Lula. Então, por isso, a minha dedicação de ficar aqui no Ministério até o final. A única eleição que eu vou ajudar a disputar é aquela para não permitir que aqueles que são contra a vacina, que tentaram destruir a saúde, que foram responsáveis por redução de investimento na área da saúde, por destruir políticas da saúde, queiram voltar a governar esse país, né? Foi responsável por terem feito um verdadeiro apagão nos hospitais federais do Rio de Janeiro, que a gente está conseguindo recuperar agora. Essas pessoas não podem querer governar mais esse país. Então, essa vai ser a minha grande dedicação. Eu sei que você pode ficar meio chateada, mas uma coisa é real. Eu virei a chave depois que vim para o Ministério da Saúde, não tenho acompanhado tanto mais essas questões da articulação, da montagem do palanque. Mas quero emitir a minha opinião sobre São Paulo, né? Eu acho que tem 5 personagens, Tainá, que foram muito importantes na eleição de 2022 em São Paulo, na eleição do presidente Lula. O resultado que o presidente Lula teve no estado de São Paulo foi muito importante para garantir a eleição nacional. A votação que ele teve, né, teve um crescimento importante da votação, seja no primeiro ou no segundo turno. 5. Quem deles? O nosso querido ministro Fernando Haddad, meu grande colega de governo, que foi o candidato a governador. O vice-presidente Alckmin, mesmo como candidato a vice-presidente nacional, teve um peso muito importante na eleição de São Paulo, se dedicou a isso. A deputada Marina Silva, que foi eleita com a grande votação, né? O Márcio França, que foi candidato ao Senado lá, que tem um papel importante lá no estado de São Paulo, né? E a Simone Tebet, que embora não fosse de São Paulo, foi o estado onde ela teve a maior votação, proporcional, inclusive a votação em números absolutos. Então, essas cinco pessoas, eu diria que hoje elas estão até mais fortes para colaborar com o presidente Lula em São Paulo, pelo trabalho que fizeram. Fernando Haddad é responsável pela política econômica que faz com que o Brasil, 4 anos depois, tenha a menor inflação desde o Plano Real,
A menor taxa de desemprego, maior crescimento da massa salarial, retomada de investimentos. O vice-presidente Alckmin é responsável direto pela retomada da indústria automobilística em São Paulo, os investimentos que nós estamos fazendo na área da indústria da saúde, eu em dobradinha com o vice-presidente Alckmin. A ministra Marina Silva é responsável, né, pela redução histórica do desmatamento, agenda ambiental, debate importante para um segmento importante lá no nosso estado de São Paulo. O Márcio França é um grande articulador político e a Simone Tebet teve a maior votação, responsável pelo planejamento. Já então, fechou o palanque. Eu defendo que esses 5... eu defendo que esses 5 aqui sejam uma espécie de time... Um time de futebol de salão para entrar os 5. Os 5 tem que ter uma participação na minha defesa na atuação lá em São Paulo. Se o vice-presidente Alckmin continuar como vice-presidente nacional, ele pode ter uma participação. Na minha opinião, se ele fizer isso, tem que ficar de segunda a sexta-feira em São Paulo, né, se dedicando a fazer essa disputa no estado de São Paulo, além de outras regiões que ele pode ter uma contribuição grande, né, e defendo que os 4 tenham um papel no palanque eleitoral lá em São Paulo. Então, não tenho dúvida nenhuma que o ministro Fernando Haddad é o mais preparado e que está mais bem posicionado para ser o candidato a governador, pelo trabalho que ele fez no Ministério da Fazenda, por todo o papel que está tendo na política econômica do país. Então, mais preparado e mais bem posicionado para ser candidato a governador. E eu acho que tem que discutir o papel desse time aí. Mas eu acho que os 5 têm que se dedicar no processo eleitoral, na disputa que vai ter, na batalha que vai ter em São Paulo, que ela é importante para São Paulo, é muito importante para o estado de São Paulo, está mais sintonizado com aquilo que está fazendo, puxando a economia brasileira, retomando a economia brasileira, né? E é muito importante também para a disputa eleitoral nacional.